Você nunca cruzará o oceano até que tenha a coragem de perder a costa de vista. Muitas vezes sonhamos alto, mas algo parece nos segurar. É como se houvesse uma barreira que não enxergamos, mas que nos mantém presos, longe dos nossos objetivos mais importantes. As barreiras ocultas podem ser sutis, mas têm um impacto enorme em nossas vidas. Algumas surgem de dentro, no silêncio dos nossos pensamentos, enquanto outras vêm de fora, do ambiente ao nosso redor. O primeiro passo para superar esses bloqueios é entender o que eles são e como se manifestam. Afinal, como podemos vencer algo que não conseguimos identificar? As barreiras internas incluem crenças limitantes, aquelas ideias que cultivamos sobre nós mesmos e que, sem perceber, restringem nosso potencial. São pensamentos como não sou bom o suficiente, não mereço isso, ou não tenho o que é preciso para alcançar esse sonho. Esses pensamentos, quando repetidos, se transformam em verdades que, pouco a pouco, minam nossa confiança. Outro exemplo comum de barreira interna é o medo do fracasso, que nos leva a evitar situações novas ou desafiadoras. Ele faz com que fiquemos em nossa zona de conforto, onde nos sentimos seguros, mas estagnados. Por outro lado, temos as barreiras externas. Elas geralmente estão ligadas a pressões sociais, expectativas de outras pessoas e ambientes desfavoráveis. Por exemplo, se você está cercado por pessoas que não acreditam nos seus sonhos, pode se sentir desmotivado e questionar a validade dos seus próprios desejos. Da mesma forma, viver em um ambiente que constantemente exige que você abra mão dos seus objetivos para satisfazer as necessidades dos outros também pode se tornar uma barreira. Ao identificar esses bloqueios, você começa a perceber que muitos deles não são intransponíveis. Cada um desses obstáculos pode ser desmontado, desde que você esteja consciente deles. Nos próximos capítulos, vamos explorar como detectar os sinais que mostram a presença desses sabotadores e, mais importante, como começar a superá-los. Sinais de autossabotagem. Uma vez que começamos a identificar as barreiras que bloqueiam nossos sonhos, o próximo passo é reconhecer os sinais de autossabotagem, aquelas atitudes e comportamentos que nós mesmos colocamos em nosso caminho. Muitas vezes, esses sinais são tão sutis que passam despercebidos. No entanto, eles revelam padrões profundos que estão nos segurando. Um dos sinais mais comuns é a procrastinação. Sabe quando você adia constantemente uma tarefa ou deixa um plano importante para depois? Esse comportamento, muitas vezes disfarçado de falta de tempo ou de preparação, pode indicar medo ou insegurança em relação ao resultado. A procrastinação é uma forma de evitarmos lidar com a possibilidade de fracasso ou até mesmo de sucesso. Ela nos mantém ocupados com atividades de menor importância, impedindo-nos de enfrentar o que realmente importa para a realização dos nossos sonhos. Outro sinal de autossabotagem é a falta de foco. Quando estamos constantemente pulando de um projeto para outro, ou iniciando novas ideias sem concluir as anteriores, estamos sabotando nosso progresso. A falta de foco faz com que nossos esforços se dispersem, e isso torna mais difícil alcançar qualquer objetivo de forma significativa. Além disso, essa fragmentação geralmente gera frustração, já que nunca conseguimos ver resultados concretos. A indecisão também é um comportamento revelador. Pessoas que têm dificuldade em tomar decisões ou que constantemente duvidam das escolhas que fizeram podem estar se autossabotando sem perceber. A indecisão é muitas vezes alimentada pelo medo de fazer a escolha errada e acaba paralisando qualquer ação que poderia aproximá-las dos seus objetivos. Quando permanecemos em um estado de dúvida, ficamos presos em um ciclo de inação que nos impede de avançar. Por fim, outro sinal de autossabotagem é o perfeccionismo. A busca pela perfeição pode parecer positiva à primeira vista, mas, na realidade, ela cria barreiras internas difíceis de transpor. Perfeccionistas tendem a esperar o momento ideal para agir, o que frequentemente leva à estagnação. Esse comportamento cria um ciclo de frustração, onde nada parece bom o suficiente para merecer nossa dedicação total. Esses sinais de autossabotagem podem parecer inofensivos, mas, quando acumulados, constroem muros invisíveis que bloqueiam nosso progresso. Reconhecê-los é o primeiro passo para desarmá-los. Consequências de não superar as barreiras. Ignorar esses sinais de autossabotagem e deixar que as barreiras internas e externas governem nossa vida traz consequências profundas. Quando essas barreiras não são enfrentadas, nossos sonhos acabam ficando cada vez mais distantes, e isso pode nos levar a uma sensação de estagnação, como se estivéssemos presos em um ciclo repetitivo.
Em vez de avanço e realização, experimentamos frustração e um constante sentimento de insatisfação. Um dos impactos mais evidentes é a perda de oportunidades. Cada sonho adiado, cada objetivo não alcançado, representa uma chance desperdiçada de explorar nosso potencial e viver de maneira plena. Quando permitimos que o medo, a indecisão ou a procrastinação nos controlem, perdemos não apenas tempo, mas também experiências que poderiam nos transformar. Esse acúmulo de sonhos e planos abandonados gera arrependimentos que, com o tempo, se tornam difíceis de ignorar. Além disso, a autossabotagem pode afetar nossa autoestima. Cada vez que cedemos a esses bloqueios, estamos, de certa forma, nos dizendo que não somos capazes de superar os desafios que encontramos. Isso cria um ciclo vicioso, onde cada fracasso reforça as crenças limitantes, tornando-as ainda mais difíceis de quebrar. Com o tempo, começamos a duvidar da nossa própria capacidade de realização. Essas barreiras também minam a nossa felicidade e bem-estar. Quando nossos sonhos ficam de lado, acabamos nos conformando com uma versão de vida que talvez não nos preencha. Essa desconexão entre o que somos e o que poderíamos ser cria um vazio que impacta nossa motivação, nosso entusiasmo e até nossos relacionamentos. Métodos para identificar e superar bloqueios. Identificar e superar bloqueios é um processo que exige autoconhecimento, paciência e principalmente disposição para transformar padrões antigos. Para isso, existem métodos práticos que ajudam a reconhecer e enfraquecer essas barreiras internas e externas. Ao aplicá-los, você ganha clareza sobre os seus sabotadores e desenvolve habilidades para superá-los, abrindo o caminho para alcançar seus sonhos. 1. Journaling. Analisando pensamentos e padrões de comportamento. Uma das formas mais eficazes de identificar barreiras internas é o journaling, ou registro em diário. Reservar alguns minutos do seu dia para anotar pensamentos, sentimentos e experiências ajuda a revelar padrões que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, se você perceber que sente medo sempre que pensa em um novo projeto, isso pode indicar uma crença limitante enraizada. Ao escrever sobre isso, você ganha consciência de onde surgem esses medos e como eles influenciam suas decisões. Além disso, journaling permite que você analise situações específicas em que procrastinou ou evitou uma ação importante. Identificar o contexto e as emoções envolvidas nesses momentos pode trazer uma visão mais profunda dos bloqueios e oferecer pistas sobre como superá-los. Ao documentar esses sentimentos, você transforma o processo de reflexão em algo tangível, tornando-o mais fácil de enfrentar. 2. Visualização positiva, criando imagens mentais inspiradoras. Outra técnica poderosa é a visualização positiva, onde você imagina a si mesmo superando as barreiras e alcançando seus objetivos. Esse exercício ajuda a construir uma imagem mental forte e inspiradora daquilo que deseja conquistar, fortalecendo a confiança para avançar. Visualize os passos que precisa dar, as dificuldades que pode enfrentar e, principalmente, o resultado positivo de ter superado essas barreiras. A visualização ativa áreas do cérebro ligadas à motivação e à recompensa, tornando os sonhos mais concretos e motivadores. Tente praticar a visualização diariamente, preferencialmente em momentos de calma, como logo ao acordar ou antes de dormir. Ao mentalizar suas conquistas, você começa a fortalecer a crença de que é capaz de superar seus próprios bloqueios. 3. Estabelecimento de metas realistas e atingíveis. Um dos maiores inimigos dos sonhos é o objetivo inalcançável. Quando definimos metas grandes demais ou prazos curtos, o medo do fracasso aumenta e a tendência à procrastinação se intensifica. A chave é dividir suas metas em pequenos passos, que sejam realistas e alcançáveis. Cada passo dado oferece uma sensação de progresso, aumentando a confiança e minimizando o medo de errar. Por exemplo, se seu objetivo é mudar de carreira, comece estabelecendo metas menores, como pesquisar as habilidades necessárias, conversar com pessoas da área ou fazer um curso inicial. Ao cumprir cada uma dessas pequenas etapas, você se aproxima do objetivo final sem se sentir sobrecarregado. 4. Construção de um círculo de apoio. As barreiras externas, como pressões sociais e ambientes desfavoráveis, podem ser minimizadas com o apoio certo. Ter um círculo de apoio, composto por pessoas que acreditam em você e respeitam seus sonhos, pode fazer toda a diferença. Esse grupo de apoio pode incluir amigos, familiares, colegas ou mentores que compreendem seus objetivos e estão dispostos a oferecer incentivo e feedback construtivo.
Participar de comunidades ou grupos de pessoas com interesses semelhantes também pode ser extremamente motivador. Nessas redes, você encontra inspiração, compartilha experiências e aprende com quem já enfrentou desafios semelhantes. Contar com apoio ajuda a reforçar a crença de que seus sonhos são válidos e que é possível superá-los apesar das barreiras. 5. Prática da autocompaixão. Finalmente, superar barreiras exige autocompaixão. Muitas vezes nos cobramos excessivamente e somos duros conosco ao enfrentar desafios. Essa crítica interna reforça barreiras como o medo do fracasso e o perfeccionismo. A prática da autocompaixão envolve tratar-se com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo. Isso inclui reconhecer que os erros fazem parte do processo de crescimento e que o importante é o aprendizado que vem com eles. Sempre que se sentir paralisado por uma barreira, pergunte a si mesmo como agiria com um amigo que estivesse na mesma situação. A autocompaixão cria um ambiente mental mais acolhedor e menos crítico, permitindo que você enfrente os obstáculos de forma mais leve e corajosa. Esses métodos são ferramentas poderosas que podem ser aplicadas diariamente para ajudar você a reconhecer e superar os bloqueios que impedem a realização dos seus sonhos. No próximo capítulo, vamos nos inspirar em exemplos de pessoas que já passaram por isso e conseguiram transformar suas vidas ao vencer essas barreiras. Exemplos práticos e inspirações. Superar barreiras internas e externas pode parecer um desafio imenso, mas é uma jornada que muitos já enfrentaram e transformaram em histórias inspiradoras. Esses exemplos práticos mostram que, com as técnicas certas e uma boa dose de determinação, é possível romper bloqueios e construir uma vida mais alinhada com nossos sonhos. Pense, por exemplo, em alguém que decidiu mudar de carreira depois de anos em uma profissão que já não trazia realização. Essa pessoa poderia ter sido consumida pelo medo do fracasso, pela dúvida e pela pressão social para manter a estabilidade. No entanto, ao aplicar métodos como a visualização positiva e a divisão de metas em passos menores, ela conseguiu se libertar da autossabotagem e realizar a transição profissional com sucesso. A cada pequeno passo dado, o medo foi se dissipando, dando lugar a uma nova confiança. Outro caso inspirador é o de alguém que superou a indecisão e a procrastinação ao perceber, por meio do journaling, padrões de pensamento que minavam sua autoconfiança. Essa pessoa passou a registrar seus avanços, por menores que fossem, e a celebrar cada pequena vitória, o que a ajudou a desenvolver a resiliência necessária para se manter firme em direção aos objetivos. Essas histórias mostram que, mesmo diante de desafios internos profundos, é possível avançar quando há clareza e dedicação. Superar barreiras não é um processo instantâneo, mas cada progresso, por menor que pareça, cria uma base mais sólida para novas conquistas. Inspirar-se em exemplos reais ajuda a fortalecer a convicção de que você também pode alcançar seus sonhos.